Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje nós embarcaremos em uma jornada profunda e reflexiva com o livro Quem é Você para Julgar? Você é uma pessoa que julga muito? Você entende sobre julgamentos? Hoje nós vivemos em uma sociedade que todo mundo tem o julgamento crítico, aquele julgamento que destrói a vida das pessoas, e é sobre isso que o livro vai falar, que o autor vai nos chamar a refletir, analisarmos, pensarmos, também adquirir o discernimento para a gente pensar, será que nós estamos julgando? Quando nós devemos julgar realmente? Que tipo de julgamento nós devemos ter? Ou nós devemos silenciar? Como ele diz aqui, ó, aprendendo a distinguir entre as verdades, as meias-verdades e as mentiras. Às vezes a gente acha que tudo é verdade, tudo que tem que ser aceitado e a gente tem que engolir tudo. Nós não podemos julgar, porque quem é você para julgar? Então é sobre isso que nós vamos falar e você vem nessa jornada comigo. Então se prepare que através de 3 tópicos nós iremos falar, diferenciar sobre julgamento justo e o julgamento crítico. Qual a diferença entre julgamento justo e o julgamento crítico? Então o autor vai nos chamar a refletir para a gente aprender a discernir quando é que nós estamos sendo justos com nossos julgamentos e quando é que nós estamos sendo críticos, que não é o julgamento que nós devemos fazer através da vida das pessoas. O autor nos chama a refletir sobre o julgamento justo. O julgamento justo é aquele necessário, que nós vamos ali falar com a pessoa, conversar com ela, para que elas possam entender que ela está no pecado, que está errado aquele comportamento. Já o julgamento crítico é aquele que a gente faz e também que vai magoar as pessoas. É aquele julgamento que está recheado de aversões, de críticas no sentido negativo, que você realmente está tentando ali magoar a pessoa, você está ferindo essa pessoa. E está recheado também de muita religiosidade. Então esse pensamento crítico está cheio de ódio, o autor fala. Então nós devemos ter o cuidado, porque existe o tipo de julgamento justo, que é aquele que você vai fazer a pessoa entender que ela está errada, que está no pecado. Existe o crítico, que você não está nem aí com a pessoa. Você simplesmente tem a sua opinião, a sua crítica e você vai defender. Então devemos ter o cuidado e embasar os nossos julgamentos. Nós devemos sim julgar. O autor fala, quem é você para julgar, né? Porque estamos vivendo uma sociedade que diz que nós não podemos julgar nada, nenhum ato das pessoas. Nós não podemos julgar o comportamento, nós não podemos julgar o pecado das pessoas. Mas nós cristãos devemos sim julgar o pecado. Está de acordo com a palavra de Deus. O autor nos chama a julgar sim, mas de uma forma sábia, de uma forma justa e de uma forma que vai ajudar a outra pessoa, que vai edificar a outra pessoa e não destruí-la, não deixar a pessoa ainda mais afundada no pecado. Você já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Então aproveita, já se inscreva e ativa as notificações, que agora nós vamos para o tópico número 2. O nosso tópico número 2 é como lidar com o hábito de julgar. Você tem o hábito de julgar as pessoas? Como você tem lidado com isso? O autor traz guias de autoanálise para que nós podemos analisar nós mesmos. Como é o nosso hábito? Se nós temos o hábito de julgar de forma crítica ou de uma forma justa. Então nós devemos fazer essa autoanálise. E quando nós fazemos isso, nós vamos melhorando, porque a gente vai olhar agora e vai refletir. Será que eu estou julgando os outros pela minha religiosidade? Por o meu preconceito? Às vezes você está recheado a sua vida de preconceito e aí você não aceita. Então ele traz através de exemplos práticos de pessoas que julgavam umas às outras e quando elas pararam para fazer essa autoanálise, analisar a sua própria vida, viu que elas também estavam erradas, que também estavam no pecado. Porque muitas vezes as pessoas tentam dizer assim, o pecado tal é mais forte, não, isso aqui é mais complicado, então isso aqui vale mais. Então ele vai trazer isso. Não, todo pecado tem o mesmo valor. E você está talvez aí no maior deslize na sua vida, mas você vê o erro dos outros. E aí o autor aqui nessa parte ele traz pra gente analisar, falando de você tirar a trave do seu olho. Porque às vezes você tá achando que só tem um cisquinho aí e você quer tirar, né? Falando pro outro que ele tem algo nos olhos e você também tem. Não tem só um cisco, você tem uma trave. Então quando nós fazemos autoanálise, nós vamos tirar a trave dos nossos olhos e assim analisar a vida do outro com amor, com bondade, porque é isso que a Bíblia nos chama, nós amarmos o pecador e não o pecado dele.
Quando a gente faz essa autoanálise, nós nos tornamos pessoas mais justas e preocupadas sim com o ser humano e não com o pecado daquela pessoa. Através ainda desse tópico, o autor nos convida a nutrir a compaixão, o amor pelo próximo, porque quando nós colocamos ali, né, amamos os outros como nós amamos nós mesmos, o autor fala que nós vamos ter compaixão daquelas vidas e nós vamos querer orar por elas, ajudar, tratar em amor, porque você sabe que a pessoa está daquele jeito por causa do pecado que está ali consumindo, fazendo ela agir daquela forma, e que sim, essa pessoa tem jeito, que para Jesus ela é uma alma valiosa. Então você tem que pensar dessa forma e assim você vai parar de ficar olhando o pecado da pessoa e olhar esse pecador, essa pessoa que está por trás dessa vivência, desse pecado, desse momento que ela está vivendo. E comenta aqui quais seus maiores desafios com o hábito de julgar. Você tem procurado melhorar? Comenta aqui, vou gostar muito de saber como você está lidando com esse grande desafio do julgamento. O terceiro tópico é como o amor de Deus pode transformar a perspectiva de julgamento. Porque somente Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus é que pode nos transformar também, nos transformar dessas pessoas que fazem esse julgamento crítico, maldosos. Então, quando nós passamos a ver que o Senhor nosso Deus perdoa, nós começamos a pensar e a perdoar como Jesus perdoou, imagina só, nós perdoar como Jesus perdoa. Nós pararemos de ver as pessoas como, o problema, aquela pessoa só erra, esse pecado. Nós vamos parar de agir dessa forma e agora nós vamos tratar essa pessoa com compaixão, com amor, com singeleza, com alegria, porque Jesus é assim. Porque quando nós tratamos essas pessoas dessa forma diferente, nós estamos demonstrando o amor de Deus por essas vidas. E o autor nos convida agora, então, perdoar. Quando nós perdoamos aquelas pessoas, entendemos que ela é uma alma valiosa para o Senhor Jesus, que é uma pessoa, é uma alma e ela precisa de salvação, ela precisa de transformação. Os nossos julgamentos também serão transformados. Porque o amor de Deus, ele transforma. E o amor de Deus é incondicional. Ele ama todos os pecadores. Ele não ama o pecado, essa prática do pecado das pessoas, mas ele ama todas as pessoas. E ele quer que essas pessoas se cheguem a ele. E às vezes, nós cristãos, servos do Senhor nosso Deus, afastamos esses pecadores. Afastamos essas pessoas de querer conhecer esse amor incondicional, de querer a salvação. Porque nós somos pessoas religiosas, pessoas que estão com julgamentos ali, críticos, pessoas que magoam uns aos outros porque nós achamos que porque nós conhecemos Jesus Cristo, nós já temos salvação, achamos que os outros não merecem, porque o pecado deles são muito maiores, são muito piores, né? Tem gente que fala, mas esse pecado é pior. E ele faz comparação para que a gente possa entender, que a gente possa perdoar. Ele faz algumas comparações dos tipos de pecado. E aí você vai entender que não existe um pecado maior ou menor. O que existe é necessidade da gente entender as pessoas e amar como Cristo ama, perdoar como Cristo perdoa. E quando nós começamos a trabalhar isso dentro da gente, sim, nós vamos agora mostrar o verdadeiro amor. O amor de Deus é incondicional. E o Senhor nosso Deus nos chama a amar o próximo como nós amamos nós mesmos. Olha só como isso é forte, porque quando nós amamos, nós nos amamos. Então nós devemos amar os outros também. E esquecer, né, esse pecado. Mas devemos não julgar, aceitar o pecado, né? Isso que o autor vai dizer. Devemos ter muito cuidado, porque o autor vem falar que nós não devemos aceitar o pecado. Nós devemos o quê? Tratar com amor, tratar com bondade, tratar com compaixão o pecador. E fazer que esse pecador, através do nosso amor, da nossa compaixão, entender que o que ele está vivendo é errado, é pecado, que Deus não se agrada disso. Mas nós não devemos também aceitar o pecado. Nós devemos sim julgar no sentido de entender que aquilo ali é pecado, é errado, mas também nós devemos julgar a nós mesmos. Aqui no autor vai falar também que nós devemos nos julgar, fazer um julgamento de nós mesmos, para aí sim a gente entender que nós também pecamos, mesmo que nós já tenhamos o Senhor Jesus na nossa vida, temos salvação, mas nós também pecamos, devemos nos santificar todos os dias para estar mais perto do Senhor Jesus. E o autor vai falar sobre isso e nos fazer analisar, fazer uma análise profunda da nossa vida para ver como nós temos olhado as pessoas,
como nós temos tratado. Será que Jesus tem se agradado da forma que você tem falado com as pessoas? Ou será que você também tem agradado a Deus deixando de falar porque você diz, não, quem sou eu para julgar? Será que você tem agido dessa forma? Então nós devemos estar no equilíbrio. Nós devemos sim julgar quando necessário. Nós não devemos, deixar tudo para lá, não. Nós somos chamados para ser sal dessa terra, luz desse mundo, e nós devemos fazer isso através também do nosso julgamento, através do discernimento. O autor vai falar muito de discernimento, que nós precisamos pedir para o Senhor nosso Deus, para a gente discernir, para a gente entender quando é que nós devemos falar na hora certa, da forma correta, com amor, com compaixão, porque assim estaremos ganhando os pecadores para Cristo. Esses foram 3 tópicos selecionados aqui para falar com você. Quem é você para julgar? Desse autor que traz de uma forma muito clara e muito reflexiva como nós devemos analisar os nossos julgamentos, fazer uma autoanálise de nós mesmos e também amar as outras pessoas. Você vai ganhar muito, agregar muito na sua vida se você ler esse livro, você vai aprender muito e você vai entender que é necessário julgar no tempo certo, você vai entender que é necessário você analisar a sua vida também, porque às vezes você está pecando, mas você considera o pecado do outro tão grande que o seu, você acha que tem um valor menor. Então ele vai trazer essa clareza e também vai levar você a entender que é necessário pedir a Deus discernimento para entendermos também as coisas que nós devemos sim dizer que é errado, que nós devemos dizer sim que é pecado. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu um pouco mais aqui de como julgar, de quando julgar, sobre julgamento justo, julgamento crítico, já deixa o seu like nesse vídeo, porque assim você abençoa ainda mais o canal. Também assista outros vídeos, tem muitos vídeos interessantes. Estamos fazendo lives sobre finanças, então eu te convido a estar também comigo nas lives aí de segunda a sexta-feira, que tem sido muito bom, tem sido uma bênção, e eu conto com você lá. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu te aguardo no próximo vídeo.